Olá, irmãos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao livro de João. Paramos no 10:22, a festa da dedicação. Jesus, interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, filho de Deus. Desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não creis. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. Não ser das ovelhas do Senhor de Jesus quer dizer que elas ainda não estão preparadas, quer dizer que ainda não estão prontas para ser colhidas, quer dizer que elas não estão prontas para se elevar espiritualmente. Por isso que ele fala assim. Porque não são das minhas ovelhas, todas são das ovelhas de Jesus, porque Jesus é o governador da terra, então todos que estão aqui são de Jesus. Jesus tem responsabilidade sobre todo mundo. Mas o que lhes dizer aqui, o jeito que a pessoa colocou na época aqui, o jeito talvez que foi mudado, o que estava escrito, mas o que estava escrito provavelmente era que quando a baga está madura, vem e colhe. Não colher no sentido de levar, né? Mas colher no sentido que ele se levou, passou, por exemplo, assim, da terceira para a quarta dimensão, da quarta para a quinta dimensão, se elevou espiritualmente. Se elevou espiritualmente, ele vai para um lugar melhor. E as ovelhas de Jesus, porque ele fala, porque eles ouvem, né, e fazem a vontade de Deus. Porque o que Jesus fala é da palavra de Deus, das verdades de Deus. Então, essas são as ovelhas de Jesus, mas todos são, né, na verdade, ovelhas de Jesus, né? Todos são. As minhas ovelhas ouvem a minha voz porque já estão prontas, né? A terra já está pronta para ser semeada. Por isso que as minhas ovelhas, naquele momento, as ovelhas, porque outros não queriam saber ainda, né? Então eles ainda não estavam prontos para ser semeado a luz que veio ao mundo, né? Que é Jesus, as coisas que Jesus falou, né? E eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dou-lhe a vida eterna, sim, né, irmão? Se ele se levar, você vai viver, você vai morrer, você vai desencarnar, você vai encarnar, você vai desencarnar, vai encarnar até você crescer. Dou a vida eterna no sentido que você pode ir para um lugar melhor, mas se você não quiser evoluir, não quiser seguir as leis de Deus, então você vai para um umbral, vai para o inferno, vai para fazer essa limpeza do que você sujou teu espírito, teu perispírito. Então essas limpezas que são feitas no umbral ou no inferno, é a mesma coisa, mas uns conhecem como inferno, uns conhecem como umbral. Meu Pai, que mais me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Entenda como existe dificuldade aqui, como quem escreveu, né? O jeito que Jesus falou, talvez, ou do jeito que a pessoa interpretou, assim foi, né? Todos são, Jesus já era governador da terra quando ele encarnou aqui. Então ele já era antigo, né? Já tinha 13 bilhões de anos, já estava em 23ª, 22ª, hoje ele está na 23ª nível de elevação espiritual, né? 23ª dimensão. Talvez ele estava um pouco mais abaixo, mas bem pouco mais abaixo, né? Hoje Jesus está mais acima. Mas ele já tinha 13 bilhões de anos. Porque só passou 2.000 anos, né? Para mudar o bilhões de anos é muito difícil. Ou 1.000.000 de anos também, não se passou, né? Passou 2.000 anos só, né? Não 1.000.000. Então Deus deu para ele porque ele ia ser governador da terra. Só que eles não entenderam, acharam que era só aquelas pessoas ali que se convertiam, né? Mas não é, são todos. Eu e meu pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas
procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Vocês entenderam totalmente errado, né? Jesus nunca quis se fazer Deus, né? Jesus sempre falou que ele é um servo de Deus, é filho de Deus, assim como nós todos somos filhos de Deus, né? De novo, eles não entenderam, né? Jesus nunca quis se fazer de Deus, porque só tem um Deus, só. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, porque Jesus não reconhecia, né? Eu disse, sois deuses. Porque Jesus também disse, vós sois deuses para eles, né? E ele fala para nós, nós somos deuses. Por que nós somos deuses? Porque nós somos filhos de um Deus, né? Nós somos centelha de um Deus. E quanto mais nós nos aperfeiçoamos e fazemos bem, mais perto da centelha de Deus nós temos. Então, mais grandes, vamos dizer assim, espiritualmente a gente é. Então, é como se pudesse dizer que a gente também fosse um Deus, né? Mas claro que não é, só tem um Deus, né? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai se santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus, né? Mas você vê como eles estavam com a mente engessada naquela época, né? E estão até hoje, né? Na verdade, todas as religiões estão com a mente engessada, né? Porque você tem dogmas, né? Uma vez que você tem dogmas, você fica engessado, fica preso, né? Nas leis. Por isso que o universalismo, ele não tem leis, não tem nada, não tem igreja, né? Pra você seguir. Se não faço as obras, mas agora se você precisa de uma igreja para você seguir, se precisa disso, daí você tem que ficar sujeito às leis, né? Daquela igreja. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Quer dizer, se ele não faz o que ele faz, eles não vão acreditar nele. Se ele faz, diz que ele blasfema. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim ou nele. Então, quer dizer, Jesus até falou, né? Então não precisa acreditar em mim, creia na obra, né? É aquela velha história, né? Que os espíritos canalizados falam, né? E tem livros, né? Não é o mensageiro que você tem que acreditar ou ver se o mensageiro é verdadeiro ou é falso. É na mensagem, né? É na mensagem. A mensagem que ele está trazendo é de luz, a mensagem que ele está trazendo é verdadeira. Presta atenção na mensagem, não na pessoa. Na mensagem, é isso que ele quis falar. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele, porque ele fazia as obras, né? Ele fazia as curas, né? E o povo vinha por causa das curas, né? Por causa de Jesus falava, mas por causa das curas, né? A ressurreição, isso é bem comprido, bem comprido. Vamos ver se dá para ler. Se ele para no meio. Não, vai direto. Para um pedaço. Vamos ver. A ressurreição de Lázaro, 11. Também essa ressurreição de Lázaro só tem no João. A festa da transformação do vinho só em João e a ressurreição de Lázaro só em João. Os outros não tem. Os outros evangelhos não tem. Os outros 3 primeiros que eu já li. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus sabia das coisas, né? Sabia que horas que ele tinha que ir, né? Depois disto, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia.
Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Então Jesus, talvez de uma certa forma, queria dizer aqui que ele era a luz, né? Então ninguém ia tropeçar e não ia acontecer nada, porque estavam com ele e não era a hora também de acontecer, né? Então o mundo espiritual fazia com que ele passasse desapercebido por quem queria apedrejar ele, né? Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus já sabia que Lázaro tinha desfalecido, né? Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria e acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Maria que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu não sei se essa parte de ressurreição é desse jeito que estava escrito, né? Porque Jesus falava em reencarnação, né? E não ressurreição. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Talvez nesse sentido, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim esteja morto. Tipo assim, quando você morre, você crê em Jesus, você vai para um lugar melhor. Mas não que você morre de verdade quando você morre, né? Porque teu espírito vive, teu espírito é imortal, ele vai viver o resto da eternidade. E você vai chegar a ser um anjo de luz, só que o tempo que vai demorar é o tempo das suas escolhas. Então, por isso que Jesus estava falando desse jeito. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo isto. Que crê em Jesus, que vamos dizer assim, como tudo está mal interpretado, né? Que todos aqueles que creem em Jesus vai para um lugar melhor, né? Você vai se ascender, você não vai precisar ir para um umbral, para o inferno, você vai se ascender para um lugar melhor. Vai ter que reencarnar outras vezes? Vai ter que reencarnar outras vezes, mas você vai para um lugar melhor. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então essa parte de ressurreição, essas coisas, como foi escrita por várias pessoas, né? Eles foram puxando cada vez mais para o nosso dia a dia, tá puxando para o nosso dia. Mas não que seja verdade muitas vezes o que está escrito, né? Tanto foi puxado para o nosso dia a dia que assumiu o nosso cotidiano, né? Mas o cotidiano de Jesus, lá do pessoal lá, era bem diferente do nosso. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: O mestre está cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E Jesus e alguns deles disseram: Não podia ele não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já o quarto dia. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aqui terminou esse capítulo, já deu horário também. Então Jesus fez algumas coisas que eles colocaram para Jesus, Jesus não fez, algumas coisas Jesus fez. Porque Jesus estava em corpo de carne, né, irmãos? Jesus estava em corpo de carne. Então, por mais que Jesus pudesse fazer, mas ele não estava em corpo espiritual, né? E existem as leis de Deus, né? As leis espirituais de Deus, que você também não pode fazer muita coisa desse lado aqui na terceira dimensão, né? Algumas coisas Jesus fez, algumas coisas Jesus não fez, né? E aí cabe aí o discernimento de cada um dos irmãos que um dia for ver esse vídeo, né? Pode ter acontecido isso, não? Eu já disse para os irmãos que a parte do vinho eu não acredito que aconteceu, né? Eu acredito que essa parte também mas é uma conclusão minha, né? Essa parte de Lázaro também não, eu acredito que não aconteceu. Já tinha 4 dias. E nós acreditamos, os espíritos acreditam que tem o cordão de prata, né? Você rompeu o cordão de prata, não tem como você voltar. Mas já estava 4 dias morto, né? Então podia, claro, Deus pode tudo, né? Mas eu não sei se acontece. Os irmãos, os espíritos canalizados falam que colocaram muita coisa que Jesus não fez e que Jesus fez. Eu particularmente acredito que Jesus fez muita coisa boa, trouxe muita iluminação, muita luz, mas muita coisa que eles colocam que Jesus fez, eu acredito que ele não fez. Não que Deus desmereça Jesus, Jesus continua sendo o Senhor de tudo, né? O nosso governador. Mas tá bom, nós paramos aqui no 11:46, tá bom? Deus abençoe e a paz de Deus.